No começo do século XVIII, um pequeno pedaço que compõe as Bahamas, no Caribe, conseguiu chegar ao ponto de ser o epicentro da maior e mais famosa onda de crime organizado da época, que afetaria toda a costa americana do Atlântico. Estamos falando aqui da República Pirata de Nassau. Sim, um estado controlado por piratas. Sob domínio inglês desde 1647 e inicialmente apelidada de Charlestown, o principal porto das Bahamas foi renomeado como Nassau em 1695, após os espanhóis queimarem e pilharem o local, em um típico período da história onde potências marítimas lutavam entre si por pedaços de terra no Novo Mundo. O contexto da pilhagem de uma capital tão vulnerável era a Guerra dos 9 Anos comendo solta e se expandindo rapidamente para as Américas. É nesse período que surge um importante personagem nessa história, chamado Henry Avery. Avery foi um corsário inglês que havia acabado de liderar o maior assalto pirata na história, após pilhar o navio Ganges Sawai perto da Índia. O corsário então se disfarçou por um nome falso e fugiu até Nassau, subornando o governador da província com o ouro e prata pilhado, e chegou até a oferecer o seu navio Fancy. Isso estabeleceu Nassau como uma base onde os piratas podiam operar com segurança, embora vários governadores regularmente fizessem uma demonstração de supressão da pirataria. Embora os governadores ainda estivessem legalmente no comando, os piratas se tornavam cada vez mais poderosos. É importante ressaltar que nessa época, a Inglaterra era uma das maiores patrocinadoras da pirataria legalizada. Qualquer navegador que possuísse um documento oficial da coroa inglesa que legalizasse o ato, podia em tempos de guerra saquear o navio inimigo e até pilhar cidades e colônias, com a clara concessão que deveriam entregar uma certa porcentagem desses lucros para a coroa. Esses documentos eram conhecidos como cartas de corso, e foram a principal ferramenta de uso inglês para saquear navios franceses e espanhóis. O governador da ilha, Nicholas Trott, com medo da estadia de Avery causar problemas, obrigou o pirata a sair de Nassau. A capital foi deixada exposta e desprotegida, até que Trott se viu forçado a fugir do local, que repetidamente era atacado por frotas franco-espanholas durante a Guerra da Sucessão Espanhola. Eventualmente, Nassau foi abandonada pelas autoridades inglesas, permitindo que os mesmos corsários expulsos por Nicholas Trott aproveitassem essa brecha para retomarem a ilha, para que então fosse oficialmente fundada, em 1706, a República Pirata de Nassau. Entre aqueles que se encontraram na carreira pirata estavam os capitães Benjamin Hornigold e Henry Jennings, dois líderes da República que durante a guerra foram rivais eternos. Depois que a Guerra pela Sucessão Espanhola terminou, todas as cartas de corso que foram concedidas se tornaram inválidas, deixando muitos marinheiros como Hornigold fora do trabalho, o que por consequência faria com que o corsário entrasse para o mundo da pirataria considerada ilegal, já que não estava mais sendo patrocinada pelos ingleses. Os primeiros passos de Hornigold como um pirata aconteceram entre 1713 e 1714, perto da costa de Nassau. Ele usava uma flotilha de canhões para ameaçar navios mercantes que passavam perto da ilha. Em apenas 3 anos, ele se encontrava liderando uma frota pirata contendo 5 embarcações e um total de 350 homens. Como capitão, ele apontou como comandante de um de seus navios uma pessoa quase nada conhecida nos livros de história pirata. Esse homem se chamava Edward Teach, mas era melhor conhecido como Barba Negra. Henry Jennings, o antigo rival de Hornigold, obteve sua fama em 1715, ao liderar um assalto em um acampamento espanhol na Flórida, roubando em torno de 87 mil libras em ouro e prata. Em abril de 1716, ele também se envolveu com a marinha francesa, onde com a ajuda de mais piratas, roubou um navio mercante em Cuba, gerando um atrito diplomático entre a Inglaterra e a França, o que fez com que o próprio rei George o declarasse um pirata. Jennings então moveu suas operações para Nassau, e por lá, permaneceria como um dos líderes da então República Pirata pelos próximos 2 anos. Assim como Hornigold, ele também tinha o costume de não atacar navios ingleses.
Além do próprio Barba Negra, a lista de piratas que se destacaram no meio das tripulações de Hornigold e Jennings inclui Charles Vane, Black Sam Bellamy, Stede Bonnet e Jack Regan. Coletivamente, eles eram conhecidos como a Flying Gang, e seus atos foram os responsáveis pela Era de Ouro da Pirataria, período que se popularizou por diversas obras na cultura popular, podendo citar Piratas do Caribe, Assassin's Creed Black Flag, One Piece e Sea of Thieves como exemplos. Um fato que difere a República Pirata dos outros países que existiam no mundo era sua forma de governo diferenciada. Era uma espécie de código, uma conduta que possuía princípios democráticos. Mulheres, africanos e irlandeses podiam fazer parte das tripulações como capitães. Não só isso, como também podiam todos usarem os navios disponíveis, deveriam compartilhar as pilhagens de forma igualitária e tinham o direito de depor o capitão por voto popular. Algumas outras regras foram adicionadas para manter o controle e a disciplina dos bucaneiros, sendo as citadas no código a proibição de apostas em jogos de cartas, o armamento sempre limpo e pronto para qualquer batalha, as velas sempre apagadas às 8 horas da noite, e disputas entre demais piratas deveriam ser realizadas apenas fora do navio. No duelo de pistolas, venceria aquele que não for atingido, e no duelo de espadas, perde primeiro que sangrar. Essas regras são apenas algumas de todas as registradas nos 4 códigos piratas que sobreviveram ao longo da história. Eles foram publicados na obra A História Geral dos Piratas, do autor Charles Johnson, em 1724. Um código parcial escrito pelo corsário Henry Morgan foi preservado no livro Os Bucaneiros da América, de Alexandre Schermelin. Muitos outros piratas tiveram códigos, mas infelizmente vários desses se perderam devido a mais uma conduta pirata de, na iminência de uma captura ou rendição pela lei, os códigos deviam rapidamente ser queimados ou jogados no mar, para que os mesmos não fossem usados contra os piratas em seus julgamentos. Uma das práticas piratas, que embora não estivesse na conduta, mas era de fato muito respeitada, era não saquear ou travar batalhas com navios ingleses. O problema era que conforme os governadores da república mudavam, esse hábito se tornava esquecido. Em seu auge, os piratas podiam comandar uma frota de navios que conseguiam facilmente enfrentar as fragatas da Marinha Real que passavam pelo Caribe. A quantidade de destruição causada pelos piratas levou a um clamor por sua destruição por parte dos ingleses, até que finalmente o rei George I nomeou Woodes Rogers como governador das Bahamas e sitiou o Caribe com 124 navios. Em 1718, quando Rogers chegou pela primeira vez às Bahamas, tudo o que encontrou foi uma ilha totalmente desleixada, com problemas sociais extremos, um espaço totalmente anárquico e revoltoso contra a autoridade inglesa e a administração da coroa extremamente corrupta pelos piratas. O novo governador da ilha, sob ordens do rei, garantiu perdão para todos aqueles que se entregassem e se abstivessem de mais pirataria. Entre aqueles que aceitaram essa oferta, incrivelmente estava Benjamin Hornigold. Rogers, astuto como era, encarregou Hornigold de caçar e capturar os piratas que se recusaram a se render e aceitar o perdão real. O antigo pirata, que agora se tornou caçador deles, Hornigold, estava bem colocado para entender o que precisava ser feito, e perseguiu seus ex-camaradas com zelo. Embora piratas como Charles Vane e Barba Negra tenham escapado da captura, Hornigold fez 10 piratas prisioneiros, e na manhã de 12 de dezembro de 1718, 9 deles foram executados. Esse ato recuperou o controle britânico e encerrou a República dos Piratas nas Bahamas. Hornigold passou seus últimos 18 meses caçando seus ex-companheiros Stede Bonnet e Jack Regan, até que, aos 39 anos de idade, foi pego em um furacão entre o México e a então recém-restabelecida Ilha Britânica da Nova Providência.